Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, quero cumprimentá-los. Hoje estamos cá em mais uma audição deste grupo de trabalho. Hoje temos a ANACOM, que é a Autoridade Nacional de Comunicações, a quem cumprimento a pessoa da senhora Presidente, a professora Sandra Maximiani, e também o senhor Jair Luís Correia. Para esta audição foi distribuída uma grelha de tempos, em que a senhora Presidente tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Depois passamos uma ronda por todos os grupos parlamentares, com 5 minutos para cada grupo parlamentar e 3 minutos para os deputados únicos, e depois no final terá a possibilidade de uma resposta global de até 15 minutos. Portanto, passava desde já a palavra à senhora Presidente, o que vai ser a primeira intervenção será só a senhora Presidente a fazer. Portanto, senhora professora Sandra Maximiani, 10 minutos. Muito obrigada. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, excelentíssimos senhores e excelentíssimos senhores deputados, agradeço o convite para participar nesta audição em representação da ANACOM sobre o incidente energético de 28 de abril de 2025, chamado apagão. Estou aqui com total sentido de responsabilidade e disponibilidade para esclarecer a nossa atuação e os impactos deste evento nos setores que regulamos e supervisionamos. Para maior clareza, estruturarei a minha intervenção em 3 momentos. Primeiro, uma breve descrição do trabalho desenvolvido pela ANACOM na sequência do incidente. Segundo, a apresentação das principais conclusões da avaliação técnica, incluindo o comportamento das redes dos operadores e da rede Ciresp. E, por fim, uma referência às recomendações dirigidas ao Governo com vista ao reforço da resiliência do setor. Começando pelo trabalho desenvolvido pela ANACOM. Na sequência da interrupção do fornecimento de energia que afetou várias regiões do país, a ANACOM assumiu, desde o primeiro momento e no âmbito das suas competências, um papel ativo na monitorização da situação e na mitigação dos seus efeitos no setor das comunicações eletrónicas. Tratando-se de um evento excepcional, com impacto significativo na operação das redes de comunicações, a ANACOM ativou de imediato o seu gabinete de crise para avaliar a situação e garantir uma resposta técnica rápida e coordenada. No próprio dia, foram convocadas reuniões urgentes com os principais operadores, visando avaliar o estado operacional das redes, identificar constrangimentos e acompanhar a reposição dos serviços. O acompanhamento foi mantido de forma ininterrupta durante todo o período de disrupção, em estreita articulação com os operadores, o Governo e outras entidades relevantes, designadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No âmbito desta coordenação, foram disponibilizadas formas de comunicação alternativas, nomeadamente frequências específicas e dedicadas, para garantir a operacionalidade no contacto entre o regulador e as várias entidades relevantes. Nos dias subsequentes foram enviados pedidos formais de informação detalhada a 14 empresas de comunicações eletrónicas e à Ciresp. Paralelamente foi recolhida informação junto de outras autoridades reguladoras, nacionais e europeias, com o objetivo de identificar boas práticas e realizar um exercício comparativo quanto à implementação de redes e serviços resilientes. Toda a informação obtida, incluindo a disponibilizada pela ERSE, pela Apritel e pelas congêneres europeias, foi analisada de forma integrada à luz do enquadramento legal aplicável, tendo em vista a formulação de recomendações concretas destinadas ao reforço da resiliência das redes e serviços de comunicações eletrónicas. Passando agora às conclusões da avaliação técnica realizada pela ANACOM. Conclui-se que, embora a origem do apagão se situe no setor da energia, o incidente gerou um efeito em cascata com impacto direto nas redes móveis e fixas, afetando o acesso ao 112 e às comunicações entre serviços de emergência e autoridades. Destacaram-se 3 constrangimentos principais: a autonomia energética limitada das infraestruturas de comunicações eletrónicas, insuficiência ou inexistência de meios alternativos de comunicação, a dificuldade de acesso a informação fiável e atualizada, partilhada entre autoridades, entidades e empresas envolvidas na gestão imediata do incidente. Esta limitação informacional condicionou a tomada de decisão e potencialmente reduziu a eficácia das medidas de mitigação. Quanto ao comportamento das redes dos operadores, importa começar por sublinhar que o impacto do incidente não foi diretamente comparável entre operadores, atendendo às diferenças de dimensão, arquitetura de rede, soluções tecnológicas e opções de planeamento adotadas. Regra geral, operadores de maior dimensão dispõem de mais recursos e maior capacidade de mobilização técnica e humana, o que lhes permite uma resposta mais rápida e estruturada. A falha de energia elétrica, registada às 11h33 do dia 28 de abril, foi prontamente detectada pelos sistemas de alarmística, com reporte aos centros de supervisão dos operadores, que acionaram os respectivos planos de segurança.
Os serviços fixos tornaram-se inoperacionais no momento do apagão, evidenciando a sua dependência da alimentação elétrica dos equipamentos terminais, nomeadamente routers e modems. Mesmo quando as redes centrais permaneciam operacionais, a ausência de energia nos terminais inviabilizou o acesso ao serviço. Situação semelhante ocorreu com o serviço de radiodifusão televisiva, igualmente dependente da energia elétrica. Já os serviços móveis foram sendo progressivamente afetados ao longo do dia, à medida que os cell sites esgotavam a autonomia das respectivas baterias. Em alguns casos, a indisponibilidade ficou também associada à perda de autonomia dos nós agregadores da rede backhaul, afetando estações base dependentes, mesmo quando estas ainda dispunham de energia socorrida. Relativamente ao serviço de emergência 112, o acesso a partir das redes fixas ficou fortemente condicionado, resultante da falha energética nas residências dos clientes. A partir das redes móveis, com exceções pontuais, o acesso foi inicialmente assegurado, incluindo o encaminhamento para os pontos de atendimento de segurança pública. Contudo, o aumento das áreas sem cobertura móvel, o acesso ao 112 tornou-se progressivamente indisponível. Os operadores de cabos submarinos e de comunicações por satélite mantiveram as suas redes operacionais graças à ativação automática de sistemas redundantes e à utilização de data centers com redundância geográfica. Importa ainda salientar que a radiodifusão sonora se revelou o meio mais eficaz para manter a população informada, nomeadamente através de receptores portáteis ou integrados em viaturas. Já o sistema de avisos à população registrou limitações significativas, tendo sido reportada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil uma taxa de sucesso inferior à observada noutras ativações. Relativamente à avaliação global do cumprimento das obrigações legais e regulamentares aplicáveis, de forma geral, as empresas evidenciaram preocupação na priorização de serviços críticos e na ativação das redundâncias previstas. As maiores dificuldades surgiram na manutenção dessas redundâncias, à medida que os sistemas de energia de socorro, UPS e geradores, começaram igualmente a falhar. Foi ainda reportado o difícil acesso aos pontos de abastecimento de combustível e a recusa ou falta de resposta nos pedidos de reabastecimento. Acresce que, em alguns casos, as equipas operacionais ficaram privadas de comunicações, o que comprometeu a coordenação das ações de mitigação e avaliação da evolução do incidente, com impacto na capacidade de resposta. A avaliação técnica concluiu, por fim, que os planos de segurança existentes estavam, em geral, preparados para incidentes localizados e de menor duração, mas não para uma falha energética sistémica e prolongada como a verificada. Acresce que, em alguns casos, equipas operacionais ficaram privadas de comunicações, o que comprometeu a coordenação das ações de mitigação. A avaliação técnica, desculpem aqui, relativamente à rede Ciresp, a nossa avaliação técnica também aponta para que o impacto tenha sido igualmente significativo. Embora numa fase inicial a rede se tenha mantido operacional, a interrupção prolongada de energia comprometeu a transmissão terrestre e a redundância via satélite, levando a uma degradação progressiva da rede de acesso. Às 8 horas, apenas uma reduzida percentagem das estações base permanecia funcional. Registaram-se ainda falhas na rede core. O comutador do Porto esteve inoperacional devido a falhas de energia e, posteriormente, avarias nos routers de agregação. A atual arquitetura da rede, que faz depender cada estação base de um único MSO, comutador, o que limita a sua resiliência estrutural. O Ciresp encontra-se fortemente dependente do correto funcionamento das redes nos quais se encontra suportado, apesar da autonomia energética. A este respeito, identifica-se uma vantagem de diversificar as cadeias de fornecimento, separando o fornecedor dos circuitos terrestres do fornecedor via satélite. Quanto às recomendações da ANACOM, na sequência da avaliação técnica, a ANACOM apresentou ao Governo um conjunto de recomendações destinadas a reforçar a resiliência das redes e serviços de comunicações eletrónicas em situações de... A sua concretização exige articulação entre operadores, autoridades de emergência e proteção civil, reguladores e envolvimento ativo do Governo, atendendo aos respectivos impactos técnicos e económicos das medidas a adotar. Quanto a medidas técnicas, recomendou-se a avaliação da autonomia dos sistemas de energia socorrida, baterias, e de energia de emergência, como geradores, e eventual estabelecimento de valores mínimos.
utilização de sistemas de energia adicionais baseados em fontes renováveis, implementação de redundância via satélite, disponibilização de meios de comunicações alternativos aos intervenientes e responsáveis na gestão de crises, adoção de mecanismos de acesso a serviços das redes móveis em situação de emergência, ligação direta de todos os operadores móveis aos pontos de atendimento de segurança pública e não apenas da MEL, diversificando as rotas de encaminhamento destas chamadas. Evolução do sistema de aviso à população de forma a suportar a tecnologia Cell Broadcast em complementaridade com o sistema em vigor, Location-Based, no SMS. Recomendou-se o estudo da viabilidade da disponibilização de informação à ANACOM sobre o estado de funcionamento das redes de comunicações eletrónicas em tempo real. E quanto às medidas organizacionais, foi recomendada a aceleração da identificação e designação das entidades e infraestruturas críticas no setor das comunicações eletrónicas, elaboração de uma lista de ativos prioritários na reposição do fornecimento de energia elétrica, estabelecimento dos procedimentos e critérios necessários para que as empresas de comunicações eletrónicas possam beneficiar do acesso à rede estratégica de postos de abastecimento, desenvolvimento de um plano de emergência intersetorial e também a realização de ações de informação e sensibilização da população. Senhoras e senhores deputados, o incidente de 28 de abril evidenciou a interdependência estrutural entre energia, comunicações e logística. Demonstrou também que a resiliência das comunicações eletrónicas não é apenas uma questão técnica, é um imperativo estratégico para a segurança, para a proteção civil, para a atividade económica e para a confiança dos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passávamos agora à ronda pelos diferentes partidos. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a Sra. Professora Sandra Maximiano e, na sua pessoa, toda a restante equipa que a acompanha. Senhora Professora, eu vou começar por uma questão que, enfim, nos preocupa muito. Tem a ver com a nossa incapacidade estrutural de pôr em prática, de fazer o seguimento das decisões, quer dos reguladores e muitas vezes do próprio Governo. Eu recordo que em 17 de junho e em 15 de outubro de 2017 ocorreram os fatídicos incêndios de grandes proporções e com grande consequência em termos das pessoas que faleceram nestes eventos, e nesta sequência a ANACOM criou um grupo de trabalho constituído por cerca de 18 entidades, e este grupo de trabalho tinha um compromisso formal de produzir um conjunto de recomendações concretas, não de intenções, quantificadas, as ações perfeitamente descritas, e fê-lo em 27 medidas que tinham por objetivo preparar o país em matéria de telecomunicações para situações de catástrofe e situações de grande impacto. Em maio de 2018, a ANACOM concluía este relatório, no qual eu destacava 3 medidas que constam do mesmo, aliás, o relatório está na vossa página da internet, e então a medida 15 e 16 dizia, e vou citar, implementação de energia de socorro, e descreve detalhadamente esta matéria. A medida 17 descrevia aquilo que era a constituição de uma reserva de combustível para que não se caísse naquela anedótica situação que muitos altos responsáveis insistem em propalar, que é no dia do incêndio, ou no dia do sismo, ou no dia do vendaval, que nós andamos de pirilampos à procura com um jerrycan de gasolina ou de gasóleo para o grupo gerador. Isto, se não fosse trágico, era caricato. E, portanto, essas 3 medidas, entre outras, como enterrar os cabos que interligam as principais estações de base e por aí fora, criar uma cerca e uma servidão em torno das estações para garantir que as mesmas sofrem menos com os incêndios, enfim, tudo isso foi formalmente estudado e proposto pela ANACOM. E a pergunta que eu faço é, estes relatórios de grupos técnicos que a ANACOM, enquanto autoridade reguladora, produz e bem, e que os entrega naturalmente aos diversos governos, isso é transversal, não se implementar as medidas. As medidas são só bons conselhos entre amigos. A senhora tem um regime sancionatório com os operadores que não cumprem. Houve algum regime imposto?
foram verificar no terreno se as medidas que a própria ANACOM propôs estavam ou não implementadas. É porque, senhora professora, se assim não é, as medidas que, de forma muito oportuna, a ANACOM produz, com relatórios técnicos pesados, não passam disto mesmo. E nós estamos sempre no exato mesmo ponto face às grandes catástrofes. Eu tive a oportunidade neste grupo de trabalho, aliás, as senhoras e os seus deputados são testemunha disso, com o senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, antes das tempestades, de exatamente dizer que em matéria de energia, nós, naquilo que eram os sistemas de telecomunicações móveis fixos e de emergência, não tínhamos uma cultura de preparação e de proteção civil e que se houvesse um sismo, e se houver um sismo, em que a situação generalizada da falha de energia prolongada é evidente, nós vamos estar numa situação muito delicada. Eu disse isso antes da Cristina e das outras tempestades. E, portanto, o que é que nós vemos? Depois dos incêndios, na mesma, e a ANACOM veio-os repetir, de forma mais suave, aquilo que exaustivamente fez no seu relatório. Ó, Sr. Professor, isto há aqui um problema de negação, há aqui um problema de entendimento, porque eu de facto, de 2018 a 26 são 8 anos, e ou este relatório desapareceu, por acaso está no site, que eu antes de vir para aqui tive cuidado de ver, ou então se aquilo foi só mesmo para produzir o relatório, e se não há follow-up, então estamos todos desgraçados. E, portanto, a minha pergunta fundamental é essa, Sra. Professora. Não há rede de telecomunicações de emergência móvel ou outra que resista sem energia. É o primeiro ponto que nós temos que começar a conversar. Não é se tem rotas alternativas, não é se tem outros operadores, não é se vai via satélite ou via avião. Se não houver energia, não há nada disso. E então a primeira coisa que nós temos que olhar é as infraestruturas de telecomunicações têm uma matriz regulatória com um regime sancionatório vigoroso para que se cumpra isso. Tem ou não tem? E a ANACOM, o que é que fez para além de entregar este relatório que é exaustivo? Pugnou pelo cumprimento? Essa é que é a questão de fundo aqui. E, portanto, esta questão é uma questão de cidadania e é uma questão de responsabilidade política. E deixe-me dizer que amanhã o grupo parlamentar do PSD vai em plenário debater e apresentar exatamente sobre essa matéria uma posição sistematizada para endereçar este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Passava agora ao grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da ANACOM, doutora Sandra Maximiano, cumprimentar também a sua equipa aqui presente e perante a intervenção anterior, que constatou evidências que são observáveis, que o cidadão comum também coloca, acho que é importante sublinhar que na cronologia que foi descrita, nos últimos 10 anos, na última década, 8 foram de governação socialista e, portanto, a culpa também não pode morrer solteira no nosso país. Aliás, este grupo de trabalho pretende precisamente apurar responsabilidades e, portanto, a responsabilidade política, parece-me de quem esteve lá mais tempo. Em relação ao relatório que foi apresentado e que é tecnicamente detalhado, tem, no fundo, reconhecido a origem do incidente, que esteve no setor eletrónico, fala sobre os impactos relevantes nas redes de comunicação eletrónicas, na degradação progressiva das redes móveis e na forte afetação dos serviços fixos, nomeadamente no constrangimento ao 112, mas o grupo parlamentar do Chega queria compreender concretamente 3 dimensões. A primeira em relação ao que efetivamente falhou, a segunda em relação às fragilidades estruturais que foram expostas e depois que alterações concretas foram ou estão a ser implementadas, um bocadinho na sequência daquilo que ouvimos anteriormente. Em relação à arquitetura da falha e aos pontos críticos, o relatório identificou a degradação progressiva das redes móveis à medida que se esgotava a energia de socorro nas estações de base, bem como a forte dependência dos serviços fixos da energia nas instalações dos utilizadores. E a pergunta que coloco é qual foi, na avaliação técnica da ANACOM, o verdadeiro ponto crítico sistémico, talvez a autonomia insuficiente das estações, a limitação logística no reabastecimento, a dependência excessiva de interligações ou inexistência de redundâncias em elementos centrais de rede, enfim, respostas que sugerimos, mas gostávamos de vos ouvir a voz. A ANACOM também dispõe hoje de um mapeamento claro dos elementos cuja falha gera maior efeito em cascata. Esse mapeamento já está formalizado como instrumento regulatório ou permanece apenas como um diagnóstico técnico?
O relatório menciona também diferenças significativas da autonomia entre operadores e a pergunta que queria colocar é se essas diferenças são aceitáveis do ponto de vista da resiliência nacional ou estão a revelar aqui uma ausência de critérios mínimos que devem ser harmonizados, e aí também poderemos ter um papel nessa matéria. Em relação ao 112 e às comunicações de emergência, percebemos que o relatório reconhece os constrangimentos relevantes no acesso ao 112, designadamente na rede fixa e na dependência de uma única rota de encaminhamento para os postos de atendimento de segurança pública, e confirma a ANACOM, à data do incidente, que o encaminhamento desta estava concentrado numa única estrutura. Pelo menos pareceu-nos a nós, queríamos ter a certeza. E se sim, qual é que é o estado atual dessas redundâncias, da redundância, aliás, dessas rotas e da diversificação das mesmas? A ANACOM considera que o atual modelo de interligação ao 112 cumpre plenamente o princípio da redundância crítica, ou existe hoje a obrigação regulatória de redundância física e lógica para chamadas de emergência? Por fim, neste ponto ainda, queríamos perguntar, em caso de novo apagão prolongado, pode a ANACOM assegurar que o acesso ao 112 está garantido com uma robustez superior àquela que foi verificada em abril do ano passado? Relativamente à autonomia estratégica e obrigações regulatórias, o relatório refere autonomias típicas de 1 a 2 horas para estações base, bem como a necessidade de avaliar a definição de tempos mínimos de autonomia diferenciados por criticidade da infraestrutura. Pergunto objetivamente, a ANACOM entende que deve existir um requisito mínimo obrigatório de autonomia energética? Se sim, que patamares considera adequados e em que prazo é que poderiam ser exigíveis e também com que mecanismo de fiscalização concreto? A ANACOM identificou também dificuldades logísticas no reabastecimento de geradores e no acesso a combustível. A questão que deixamos é se desde abril de 2025 existem protocolos formais que garantam uma prioridade no abastecimento a infraestruturas de comunicação em situações de crise, e ainda se foi elaborada uma lista de ativos prioritários para reposição de energia e registros com clientes prioritários nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviços, se sim, se esta lista já está operacional e se é vinculativa. Em relação à coordenação intersectorial e à governação da crise, o relatório aponta limitações na troca de informação entre o setor energético e o setor das comunicações e uma incerteza quanto à duração do evento. Há algum protocolo de partilha de informação em tempo real entre operadores de energia e de comunicações? Existe algum interface técnico-operacional permanente? Sabemos também que a ANACOM propôs acesso a dados em tempo real sobre o funcionamento das redes durante incidentes, mencionam isto no relatório. Este mecanismo já está implementado. Também foram realizados exercícios de simulação de apagão prolongado envolvendo alguns operadores, como a ANEP e Forças de Segurança, é uma questão que deixamos, e se sim, se já há conclusões ou se há algum calendário previsto para que venham a executar. No que toca também a meios alternativos de redundância estratégica, vou mesmo concluir, peço desculpa. A ANACOM recomendou o estudo de soluções alternativas, incluindo comunicações via satélite, cartões SIM, com acesso prioritário multirrede. Pergunto se o grupo de trabalho recomendado foi constituído, tem mandato formal e prazo, já apresentou conclusões, e se, em caso de falha generalizada das redes comerciais, que meios alternativos de comunicação estão efetivamente disponíveis para comando e controlo do Estado e se estão inventariados. Muito obrigada e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputada Rita Matias. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Vaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia fazer, mas vou ter que o fazer. Felizmente, voltámos a ter a presença da Sra. Deputada Rita Matias, que percebi que tem estado ausente, está a descobrir que o Estado é mais do que o Governo e que existem outras entidades, nomeadamente reguladores. Bem-vinda, está a descobrir como é que funciona o Estado. E isso é importante para depois não dizer coisas que não devia. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo. Eu gostava de fazer aqui algumas perguntas muito diretas. Eu não sou especialista em comunicações, portanto há assuntos que eu não consigo opinar nem questionar. Mas gostava de perceber o seguinte: foi distribuído, o Partido Socialista apresentou um requerimento ao Governo para distribuir os relatórios que o Governo solicitou, incluindo a ANACOM. Foi distribuída uma versão pública de algumas páginas. Este relatório, este sumário executivo da versão pública, tem 11 páginas. Eu gostava de saber
quantas páginas tem o relatório que não é público. Gostava de saber quantas páginas é que tem o relatório que não é público e já agora ele foi classificado de reservado, que eu saiba, os deputados no âmbito das suas funções parlamentares têm direito a ver esse tipo de relatórios. Depois, fala que teve uma reunião com os principais operadores. Eu gostava de saber a que horas foi essa reunião. E se foi isoladamente ou se foi com todos ao mesmo tempo. Falou também que foi criada uma frequência específica para contactar entre a ANACOM e as operadoras. Eu gostava de saber porque é que não foi criada uma frequência específica para enviar aquele SMS por parte das operadoras a todos os cidadãos portugueses que receberam SMS relativamente ao apagão, já a luz, já a eletricidade estava restabelecida. Depois, gostava de fazer outra pergunta, e aqui até vou um bocadinho mais longe com o Sr. Deputado Paulo Muniz. Nos termos da lei, nós temos, neste momento, uma Comissão de Planeamento de Emergência de Comunicações. Foi criada pelo Decreto-Lei 20 de 2022. Esta Comissão de Planeamento de Emergência de Comunicações é presidida, coordenada por, eu não diria pela ANACOM, porque tem pessoas concretas, pessoas singulares, mas que são da estrutura da ANACOM. Nos termos desta lei, que entretanto foi alterada em 2025, teriam que ser identificadas não entidades críticas, mas infraestruturas críticas. E eu gostava de saber quais foram as infraestruturas críticas no âmbito das comunicações que foram identificadas. E se, por exemplo, as torres que dão o sinal das comunicações foram identificadas como infraestruturas críticas. E se foram, o que é que diz os planos de emergência relativamente a essas infraestruturas críticas? Qual é a resiliência e a autonomia de energia que tem que ter? E de que forma? E se está a ser cumprido, já agora? Primeiro, se existe. Se não existe, porquê é que ainda não existe? E se está a ser cumprido. Depois, relativamente à REPA, nos termos da legislação que nós temos, não percebo porque é que não foi dado o abastecimento, porque são infraestruturas prioritárias. Sr. Presidente, se souber, vai ter que me esclarecer porque é que... Eu já sei, o Governo não me diz, mas eu já sei, porque há outros relatórios de outras entidades, que a REPA só foi ativada às 11h30 da noite. Já havia energia elétrica. Mas a questão é, porque é que não tiveram acesso à energia? Porque depois também coloca-se que é a energia dos postos de energia REPA, que isso é uma discussão que vamos ter aqui também com outro regulador mais à frente. Portanto, isto são questões muito concretas. E na sequência daquilo que diz o Sr. Deputado Paulo Muniz, que é, se há trabalho técnico feito, se há recomendações, têm que ser feitas. Porque podem-nos dizer, isto são recomendações, mas depois estes investimentos não são feitos porque são muito caros e depois isso ia impactar nos custos das comunicações dos cidadãos. Isso é um argumento que eu até aceito discutir e depois é uma questão que nós no país temos que perceber o que é que estamos ou não estamos dispostos a pagar enquanto cidadãos, enquanto Estado, o que for. Agora, não podem não existir respostas. Porque todas estas medidas que aqui estão propostas, depois do apagão, são medidas que já são medidas que já vêm do passado e provavelmente depois dos efeitos da tempestade de Cristina vamos ter outra vez a mesma proposta de medidas. É que passou um ano quase entre uma coisa e outra. E a situação é sempre a mesma. Portanto, eu gostaria de perceber como é que a ANACOM, enquanto regulador, olha para isto e se acha que falta-lhe enquadramento legal que nos transmita para o Parlamento poder legislar. Eu já vou terminar. Se falta enquadramento legal, o que é que falta à ANACOM para poder fazer com que estas coisas aconteçam? E já agora, o que aconteceu com a Comissão de Planeamento de Emergência relativamente às infraestruturas críticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Vaz. Passava agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputada Patrícia Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, professora Sandra Maximiano.
O apagão não foi apenas um incidente elétrico, foi um verdadeiro teste de stress à resiliência do nosso sistema de comunicações, às capacidades do Estado para proteger a população e à robustez da regulação num setor absolutamente crítico. Ficou bastante claro que quando a energia falha de forma prolongada, as fragilidades das redes fixas e móveis se traduzem em riscos reais para o acesso ao 112, para o funcionamento do CIRES, para a coordenação entre autoridades e proteção civil e para a informação à população. Ao mesmo tempo, vimos como soluções alternativas, desde a radiodifusão sonora ao radioamadorismo, ganharam relevância perante o colapso parcial das operadoras privadas e soubemos que existem sistemas de alerta à população identificados há anos, mas bloqueados por inação política, apesar de poderem ter feito a diferença neste evento. Do ponto de vista do livro, isto levanta questões centrais. Que falhas de regulação e de fiscalização ficaram expostas e como podemos ajudar na parte da regulação a resolvê-las? Que responsabilidades assume hoje a ANACOM pelo nível de preparação que o setor tinha antes do apagão? E, sobretudo, como é que a partir daqui passamos de recomendações e boas intenções para obrigações vinculativas, calendários claros e mecanismos de acompanhamento público que garantam que uma falha energética nunca mais se transforma numa falha sistémica das comunicações de emergência. Mas ainda agora há pouco tivemos outra amostra do problema, não é? Perante o sumário executivo do relatório tornado público, nós identificamos um vasto conjunto de medidas técnicas e organizacionais, desde a definição de tempos mínimos de autonomia, a utilização de renováveis, redundância por satélite, cartões SIM prioritários, ligação direta de todos os operadores ao espaço 112, evolução do sistema de avisos à população, com o Cell Broadcast, até a elaboração de listas de ativos prioritários na reposição de energia e planos de emergência intersetoriais. É muita coisa. Eu gostava de saber se tem calendário previsto, instrumentos e mecanismos de acompanhamento para transformar estas recomendações em obrigações vinculativas para operadores e demais entidades, para garantir a identificação e proteção efetiva das infraestruturas críticas de comunicações e para assegurar que em futuros incidentes de grande escala o acesso ao 112 e às comunicações entre autoridades e proteção civil não dependem de soluções ad hoc e de decisões tomadas com a informação limitada, como sucedeu no apagão. É uma pergunta muito concreta. Calendarização, o que é que estão a pensar fazer? Depois, o relatório refere também que os operadores apresentam várias medidas internas de reforço de resiliência, mas sem se perceber em que medida estas respostas voluntárias são suficientes para um cenário de apagão prolongado como este que falamos. Gostava de saber se consideram que a autorregulação do setor é adequada perante riscos sistémicos, já estou a ver, desta natureza, ou se entendem que é necessário passar a impor requisitos mínimos obrigatórios diferenciados por criticidade de ativos, com metas claras e sanções proporcionais no caso de incumprimento. Depois, referem também que os operadores apresentam várias medidas internas. Sim, não, isto já passou. Desculpem. Destacam também a necessidade de reconhecimento das infraestruturas de comunicações como críticas, das eletrónicas, bem como a sua integração em planos intersetoriais de resiliência com energia, segurança pública e proteção civil. E gostávamos de saber que articulação estão a fazer com a ERSE e com a ANEP e com o Governo para garantir que em futuros incidentes exista uma hierarquização previamente acordada de clientes e ativos prioritários, evitando que a reposição de energia e de combustível dependa de contactos avulsos e de decisões dispersas no terreno. Também ainda agora há pouco tempo vimos que isto continua a ser um problema. Salientam ainda dificuldades significativas de coordenação institucional e de informação em tempo real sobre o funcionamento das redes, bem como necessidade de interfaces que vos permitam aceder a dados de operação em tempo real. Gostávamos de saber se está nos vossos planos tornar obrigatória a disponibilização contínua, em tempo real ou quase real, de indicadores de funcionamento das redes por parte dos operadores. Não sei se me ouviram. Como é que vão garantir a interoperabilidade, a proteção de dados sensíveis e o eventual acesso dessa informação por parte de outras autoridades de segurança e da proteção civil. E depois, por fim, vimos que recomendam a evolução do sistema de avisos à população para o suporte da tecnologia Cell Broadcast, bem como mecanismos para priorizar SMS de emergência, sublinhando que a radiodifusão sonora acabou por ser um meio eficaz para manter a população informada durante o apagão. Nós concordamos em absoluto, mas gostávamos de saber qual é o vosso plano para agora, em articulação com o Governo, definir um modelo integrado de comunicações de alerta à população que combine rádio, SMS, Cell Broadcast e outros meios
e como se garante que os investimentos necessários não são adiados indefinidamente por parte de falta de decisão política ou de compromisso financeiro dos operadores. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Meio. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a ANACOM, na pessoa da Sra. Presidente e da respectiva equipa. Eu acompanho no fundamental muitas das questões que já vieram para cima da mesa e, portanto, não irei repeti-las, mas, em todo o caso, eu creio que há duas lições que nós podemos extrair do apagão de 28 de Abril, mas também dos acontecimentos recentes. A primeira conclusão é da extrema vulnerabilidade estrutural e que tem a ver com a eletrodependência do nosso cotidiano. E este é um elemento central. E designadamente nas telecomunicações. Eu poderia dar outros exemplos, as próprias redes de abastecimento de água e de drenagem de esgotos, etc, etc. Não faltam exemplos, até na nossa vida doméstica. Mas o que aconteceu foi que, de facto, se verificaram falhas graves e excessivamente prolongadas, desde logo na garantia de abastecimento de energia elétrica às redes de telecomunicações, traduzidas, entre outras consequências, na falta de acesso à rede de emergência, o 112, e o próprio Ciresp teve as falhas que são conhecidas. Creio que ficou claramente evidenciado um sério problema de robustez e de resiliência das redes, e até falta de capacidade de resposta elementar, ou seja, enquanto qualquer superfície comercial, isto não implica nenhuma desvalorização, antes pelo contrário, tinha um gerador a funcionar, os operadores não foram capazes de garantir a sua autonomia energética. Isto é incompreensível. É incompreensível do ponto de vista da organização, é incompreensível do ponto de vista da segurança e eu até diria até incompreensível do ponto de vista da decência comercial. Bom, repare, é porque enquanto o Palácio do Gelo tinha um gerador, as próprias associações de radioamadores que asseguram repetidores tinham a sua autonomia perfeitamente garantida, quer com painéis solares, quer com baterias. E, portanto, os operadores de telecomunicações, cujo gigantismo é absolutamente incomparável com as estruturas que garantem os repetidores das frequências de radioamadores, portanto, não tem nenhuma desculpa. E a segunda lição, e aqui chego, que extraímos destes acontecimentos, tem a ver com as consequências da privatização, da subordinação ao mercado e da falta de um operador público. Portanto, é inevitável chegarmos a este aspecto, por muito que ele incomode algumas pessoas. Porque os operadores sentem-se perfeitamente impunes na sua negligência com o cuidado devido com a segurança das redes, incluindo com o cuidado com os equipamentos de suporte. Descuidam completamente a capacidade de responder com piquetes em plena prontidão e em número suficiente para acorrer às necessidades. Olhe, inclusivamente se for necessário projetar geradores para zonas e para repetidores que ficaram sem baterias, por exemplo. Mas mais, Sra. Presidente, é absolutamente inaceitável que os operadores de telecomunicações tenham recusado o roaming nacional. O roaming nacional poderia ter, se não resolvido, minimizado em grande parte as falhas de telecomunicações que se verificaram. E, portanto, eu concluiria, de alguma maneira, tentado a repetir questões que já foram aqui colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Paulo Muniz e pelo Sr. Deputado Paulo Vaz, mas em síntese o seguinte, e também a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, perdão,
concretamente o que a Anacom fez neste interim. Ou seja, entre o apagão de abril e as intempéries recentes, o que é que foi feito? Porque muito deveria ter sido feito. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Meia. Chegamos agora ao fim da ronda pelos diferentes partidos. Tem agora a Anacom a resposta final global até 15 minutos. Perguntar ao Sr. Presidente se vai fazer a intervenção final sozinho ou vai dividir? Sim, vou fazendo, se houver aqui alguma questão mais técnica. Ok, então até 15 minutos. Muito obrigado. São muitas as questões e espero conseguir poder responder a todas elas com algum pragmatismo e também com toda a informação que é necessária para esta comissão. Queria só aqui começar então por umas questões mais concretas e simples em relação ao nosso relatório. O relatório tem 242 páginas, relativamente maior face às 11 páginas públicas. Está certamente disponível mediante requerimento dos senhores deputados. É um documento que está reservado, tem aqui algumas questões de confidencialidade que têm que ser resolvidas, acolmatadas, mas o documento será... Portanto, não tenho essa informação que tinha sido... A nós não deve ter sido... Pronto. Vamos dizer que até pode ser o pedido feito à Anacom, não há qualquer... Podemos disponibilizar essa mesma versão. Nós tivemos, e também em relação a estas perguntas então mais concretas, nós tivemos reuniões com os principais operadores de imediato, por via telefónica, obviamente, durante todo o dia. No dia seguinte, salvo erro, tivemos logo, foram chamados à Anacom, tivemos reuniões técnicas e reuniões de alto nível também com o Conselho de Administração, sim, com todos os 4 principais operadores e depois, como foi dito, foi pedido informação a 14 operadores. Isto em termos de informação mais concreta. Falou também da tecnologia de aviso à população que falhou, e só para dar aqui também essa resposta a perguntas mais concretas, são tecnologias diferentes, nomeadamente naquela tecnologia ou nas frequências mais disponibilizadas, mais específicas, que disponibilizamos para o contacto permanente com outras entidades, são baseadas são frequências VHF que têm um alcance muito curto, portanto 80 km não seria uma tecnologia sim, a ser utilizada numa escala nacional. Portanto, a esse nível. Agora, é algo também que nos preocupa e algo que certamente estamos também a analisar e até de que modo é que se possa implementar uma nova tecnologia. Temos também o Cell Broadcast como uma alternativa e um grupo de trabalho que está a trabalhar nesse sentido. Queria depois passar então a questões ou aqui a alguns esclarecimentos face à SPEC também e o enquadramento, falar aqui um bocadinho do enquadramento e qual tem sido esse trabalho. Portanto, nós passámos, houve aqui o Decreto-Lei de 2225 e que a transposição da Diretiva SER, assim como também o Decreto-Lei 125/2025, de transposição da NIS 2, que vem, de certo modo, substituir a identificação, o Decreto-Lei de 2022, de identificação de infraestruturas críticas, e passámos aqui então de uma mudança aqui de paradigma, dessa noção de mera segurança física de ativos, para uma noção de maior resiliência sistémica, garantindo a continuidade ininterrupta de serviços essenciais em 11 setores vitais, nos quais as comunicações eletrónicas. O que é que, basicamente, nas comunicações, as empresas que fornecem serviços essenciais deverão cumprir as obrigações de resiliência, plasmadas no Decreto-Lei 2225 e no 125, na transposição da NIS 2, e têm que garantir que, se um nó da rede falhar, devido, por exemplo, vento, queda de árvores, que agora também se viu nesta tempestade, que existam mecanismos automáticos de desvio de tráfego e fontes alternativas de energia que assegurem essa continuidade desse serviço. O que acontece é que, dada esta mudança de paradigma,
até dia 17 de janeiro de 2026 há que fazer, teve que ser feita essa avaliação nacional de risco e que feito pelo SSI, também em colaboração com as comissões e outras entidades, e que se está em curso a atual Estratégia Nacional para a Resiliência das Entidades Críticas. Portanto, isso faz parte deste primeiro pacote, vá lá, de incumbências. Até dia 17 de julho de 2026 serão designadas as entidades críticas, após aprovação no Conselho Nacional. Sim, que vai dar resposta. Pronto. Basicamente é isso, e que, dando isso, teremos a identificação das infraestruturas críticas. E daí, pronto, justificando também esse atraso e essa necessidade. Eu queria também dizer que, se existe ou não existe um impacto de não identificação ou de ainda não ter sido feita essa identificação de entidades críticas, a continuidade dos serviços, e quer a segurança e a integridade, não está num vazio legal, não é? Os prestadores de serviços estão estritamente vinculados ao Regulamento 303, de 2019, da ANACOM. E esse regulamento já obriga aos operadores a garantirem segurança e integridade das redes de modo adequado à evolução, quer de condições climáticas, quer outros riscos. E assim como também, portanto, basicamente garantir que a escolha dos locais, dos equipamentos e procedimentos de preservação estão garantidos também. Basicamente, o que é que acontece agora é que o Decreto-Lei das infraestruturas críticas, nomeadamente a transposição da NIS 2, é um salto qualitativo, espera-se, e acho que o setor também espera, que seja aqui um salto qualitativo na resiliência nacional, que mas vai ampliar as obrigações de segurança e reforça essa mitigação de incidentes. O que é que acontece atualmente é que, ao abrigo do 303, as empresas já têm que fazer essa análise de risco, não têm que ter uma obrigatoriedade no que respeita à autonomia energética específica, portanto, em relação a ter aqui alguma obrigatoriedade no que respeita à autonomia de baterias, por exemplo, isso não acontece. Não significa, porém, que no âmbito deste regulamento que não tenha que ser são feitas reavaliações de risco, e isso fazemos. Nós fazemos a análise dos relatórios da auditoria, não com base no regulamento 303, e que não sejam, sim, fiscalizado, e não é só questão de fiscalizado, que não seja também feita uma nova, ou requerer nova avaliação de risco, dado o contexto, quer o contexto atual, quer nestes acontecimentos últimos. Portanto, isso tem sido feito. Queria aqui falar sobre os mecanismos de segurança e abastecimento, e se têm funcionado, e o porquê também do acesso à energia na reposição de combustível, no apagão se ter sucedido mais tarde. Portanto, não existia esse reabastecimento automático, porque não estão ainda definidas, ou seja, as infraestruturas de comunicação enquanto infraestruturas críticas, são designadas, portanto há esse vazio que se espera ficar este ano resolvido com a designação das entidades e infraestruturas críticas. Está a olhar para mim, está a olhar para si, mas temos também temos essa expectativa, e acho que os operadores também o têm, que é algo que muito trazem para a mesa e pedem muito a nossa ajuda também nesse sentido. Posso dizer que no dia do apagão foi também sempre uma preocupação, ela aconteceu já um bocadinho tarde, mas foi sempre uma preocupação que os operadores demonstraram desde o início, já acautelando até uma situação que depois veio-se a verificar de uma falha bastante prolongada. Portanto, foram sempre nos avisando da autonomia energética que iam tendo e nas falhas que iam tendo, e dessa necessidade desse reabastecimento, e nós mantivemos... Pronto, sim. Pronto. Em relação a essa autonomia, que também foi aqui colocada, nós temos... ela depende da criticidade dos core sites e dos cell sites, não é?
Tipicamente as autonomias, assim em geral, situam-se acima das 2 horas, em linha também com práticas internacionais. Também gostava aqui de dizer que a União Internacional de Telecomunicações, o IT, não define um valor mínimo universal de autonomia obrigatória para sites móveis, mas apenas orientações em função de se está numa zona urbana, numa zona rural, e tendo em conta também essa resiliência de redes e planeamento para desastres. Portanto, é nesta perspectiva, é com este enquadramento que o Regulamento 303 também foi construído, com a transposição da NIS 2 e a Diretiva SER e com a definição de designação das infraestruturas críticas, é esperado que exista um plano de contingência que é mais rigoroso para estas infraestruturas, até com a definição de tempos de autonomia para a energia socorrida. Mas, como disse, ela é diferenciada entre operadores, entre também da criticidade dos sites. No caso dos core sites e data centers, enquanto infraestruturas mais críticas, e não aqui designando ainda oficialmente, mas verificou-se que na generalidade dos operadores existiam geradores dimensionados para suportar ausências prolongadas de energia. Aliás, também queria referir isto, que esteve, se calhar a maioria de nós não sentiu isso, quando a energia foi reposta, todos nós voltámos a ter comunicações, mas também voltámos a ter comunicações rapidamente quando a energia foi reposta, exatamente porque havia geradores nestes data centers e nestes core sites, porque senão, se tivessem aqui, se calhar aqui o Luís explicar melhor, mas se tivessem ido abaixo, todas as reconfigurações, portanto, andamos a falar depois de impacto a nível da reconfiguração de redes, de software, de recuperação, que teria sido bastante mais lenta, e isso até se verificou, em particular com um operador em concreto, e o problema foi exatamente este, foi porque quando o nível de falta energética atinge aqui data centers e envolve depois o software que implica na configuração de redes. Claro que nós identificámos com este evento alguns pontos de fragilidade e estamos a trabalhar também nesse sentido para que, quer nesta análise que estamos a fazer dos relatórios no âmbito do 303, da auditoria aos operadores, quer depois para o futuro de ter isso em consideração. Queria também falar, houve aqui imensas questões, falar um bocadinho pronto, o que é que a ANACOM tem feito, ou o que é que já tem feito também desde o apagão, e basicamente a ANACOM atuou em 3 frentes, avaliou tecnicamente o que foi sucedido, propôs medidas estruturais e acompanha a implementação de reforços concretos por parte dos operadores. Como foi dito no meu discurso inicial, nós fizemos uma avaliação técnica, avaliámos também o cumprimento das obrigações legais no âmbito do 303, perceber que se no âmbito do 303 e em matéria de segurança e integridade das redes houve alguma falha. Como disse, nesse sentido não houve aqui nenhuma falha a apontar, dada exatamente quais são as exigências no âmbito desse relatório, que é algo que no âmbito depois da designação de infraestruturas críticas há que ser revisto. Também, apresentámos também um conjunto dessas medidas técnicas, também as referi aqui, e também medidas organizacionais. Eu gostava de referir que os operadores não ficaram totalmente inertes e já implementaram um conjunto relevante de medidas que nos têm vindo também a comunicar, nomeadamente o reforço das autonomias energéticas em salas críticas e sites móveis, portanto já houve investimento feito por parte dos operadores neste sentido, o aumento das reservas e da capacidade de armazenamento de combustível, distribuição estratégica de reservas e reforço da logística de transporte, portanto, aquisição adicional de geradores e reforço dos planos de manutenção de baterias,
reforço da redundância de backhaul e da conectividade alternativa e melhoria dos planos internos de gestão de crise. Portanto, nós, no âmbito das nossas competências, temos pedido informação aos operadores das medidas que já têm sido implementadas face a este evento do apagão. E relembro também que no âmbito do 303 não existe ainda esta obrigatoriedade. Portanto, eu acho que aqui assinalar que, nesse sentido, tem existido uma grande vontade dos operadores neste investimento em resiliência e em segurança. Aliás, e cada vez mais, o senhor deputado que já saiu, mas cada vez mais os consumidores valorizam a segurança como um atributo das redes. Portanto, eu acho que isso é percebido também pelos operadores que, assim como em outras dimensões, de aumentar, diminuir a latência, aumentando a velocidade, dando maior segurança, maior resiliência, garantindo essa resiliência. Só para lhe dar a informação, já passámos o tempo, era um minutinho para concluir, por favor. Então deixe-me aqui falar um bocadinho aqui do 112, se calhar aqui, como foi aqui uma pergunta mais concreta, só aqui ter aqui algumas, muito rapidamente. A autonomia tem de ser revista realmente aqui do 112 e que, como falei, recomendou-se a diversificação das rotas de encaminhamento para que todos os operadores móveis disponham de uma rota e redundantes. Não sabemos, portanto, ainda se essa recomendação foi acolhida pelo Governo, é uma competência em matéria, competência do Ministério da Administração Interna. A ANACOM não tem competências para impor referida essa medida, vai depender, portanto, mas estamos em cooperação e a trabalhar também nesse sentido. Pronto, obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Chegamos então ao fim desta nossa audição, sem antes voltar a agradecer a disponibilidade por parte da ANACOM, da Sra. Presidente, toda a equipa que a acompanhou, pelos esclarecimentos que aqui prestou e perante as preocupações de todos os grupos parlamentares. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Sim, e já agora, pronto, se nos fizerem fazer chegar o pedido de acesso ao relatório, com todo o gosto o distribuiremos, e também há perguntas adicionais que queiram ter uma resposta mais completa e por escrito, também, né, mantenho essa disponibilidade para fazermos chegar. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.